Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário aí que vocês estejam acompanhando essa aula. Nós hoje vamos dar continuidade à nossa aula de pirâmides. No nosso encontro passado, nós começamos a entender um pouco das características das pirâmides, resolvi uma questão com vocês e hoje nós vamos continuar resolvendo questões de vestibulares a respeito de pirâmides. Então, só para a gente dar aqui uma revisada, né? Então, nós temos aqui uma pirâmide de base quadrangular, onde eu tenho as arestas da base, tenho a altura da pirâmide, tenho esse segmento M, que se for uma pirâmide regular, eu tiver uma base quadrada, esse segmento vai ser a metade do valor da aresta da base. Eu tenho aqui de verde esse Azinho, que é a minha aresta lateral, e tenho aqui também esse segmento amarelo, que no caso é o P, que é o chamado apótema da pirâmide. Então, a apótema da pirâmide é a altura de uma face lateral, onde essa face é um triângulo isósceles. E para ficar mais fácil de vocês entenderem e observarem a estrutura da pirâmide, eu faço sempre esse desenhozinho aqui, onde eu tenho a minha aresta da base, esse segmento é a metade da aresta da base, e eu posso relacionar a altura da pirâmide com o apótema da pirâmide, relacionando aqui em um triângulo retângulo, onde eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, né? Para encontrar ou para relacionar apótema, a altura e metade da aresta da base, tá certo? Se for uma base quadrada, né? Se for uma base pentagonal ou hexagonal, você vai ter que procurar o apótema da base para poder relacionar esse teorema de Pitágoras. Mas resumindo, de um modo geral assim que você possa encontrar em qualquer questão, você fazendo essa relação fica fácil de você desenvolver os problemas, tá certo? Na aula passada nós começamos e resolvemos a primeira questão, tá até aqui marcado. Hoje nós vamos começar a partir da questão 2. Então, pegue sua fichinha, papel e caneta na mão. Se você ainda não fez as questões, dê uma pausa no vídeo, faça, tá certo? E depois você só corrige aqui comigo, porque você sabe que o importante é você saber fazer, tá certo? Então, vamos para a questão 2. O prefeito de uma cidade pretende colocar em frente à prefeitura um mastro com uma bandeira, que será apoiado sobre uma pirâmide de base quadrada, feita em concreto maciço, como mostra a figura. Eita, eu tirei a figura da questão. Mas vamos lá. Sabendo que a aresta da base da pirâmide terá 3 metros e que a altura da pirâmide é 4 metros, o volume de concreto em metros cúbicos necessário para a construção da pirâmide será, questãozinha fácil. Você só precisa relacionar a base, como a questão diz que é uma base quadrada, então eu desenho aqui, ó, base quadrada e um segmento do centro para cima que relaciona a minha altura. Então eu tenho aqui, sabendo que a aresta da base é uma pirâmide que tem 3 metros, então 3 e 3, e que a altura será 4 metros, altura 4. Não preciso de mais nada além disso, porque eu sei que o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Lembrou da fórmula? É só aplicar, tá certo? Então, o volume da pirâmide vai ser 1/3. Se a base é um quadrado e a aresta é 3, então vai ser 3 ao quadrado vezes a altura, que é 4. A maneira que você vai desenvolver isso aí, pessoal, fique à vontade. Eu posso fazer assim, professor, 1/3 de 9 vezes 4? Pode. Pode fazer 9 vezes 4 e dividir por 3? Pode. Posso simplificar o 3 com 9 para ganhar tempo? Pode também. Você escolhe. O volume dessa pirâmide vai ser 12 metros cúbicos. Tá certo? O desenvolvimento fica a cargo de cada um. Aquele que você achar mais confortável para você fazer, você faz. Beleza? Vamos agora aqui para a questão 3.
Questão 3, ela diz o seguinte: as faces laterais de uma pirâmide hexagonal regular são triângulos isósceles, cuja a área é de 12 centímetros quadrados cada. Qual é a área lateral desse sólido? Essa questão é muito fácil. Uma face, tá lá, um triângulo isósceles, e uma face, ela mede 12 centímetros quadrados. A minha questão quer saber da área lateral. Área lateral. Se a pirâmide ela é hexagonal, logo ela vai ter 6 faces. Se a base tem 6 arestas, logo ela terá 6 faces laterais, certo? São triângulos isósceles, então são todas iguais. A área lateral vai ser 6 vezes a área de cada uma das faces. Se cada uma das faces mede 12, então a área lateral vai ser 72 centímetros quadrados. E aí você matou a sua questão aqui. 72 e a outra lá que foi 12. Tá certo? Então veja que até o momento foram questões fáceis. Questões apenas para você treinar o seu conhecimento de pirâmide. Vamos agora para a questão 4. A questão 4 ela diz o seguinte: as arestas laterais de uma pirâmide reta medem 15 centímetros e a sua base é um quadrado com lados medindo 18. Qual é a altura dessa pirâmide? Vou pegar um papelzinho aqui agora para a gente tentar ver melhor essa questão 4. Tá bom? Eu vou fazer um desenho para depois a gente começar. Pessoal, a minha pirâmide, se fosse para eu fazer um desenho básico dela, eu fazia assim. Não tá muito bonito não, mas eu acho que dá para você entender que isso aqui é uma pirâmide, né? Então aqui estaria pontilhadozinho, para cá, e ali atrás o outro pontilhadozinho. Ó, dá para entender que é uma pirâmide, tá certo? Então, pelas dimensões que a questão deu, diz o seguinte: as arestas laterais medem 15. Então aqui, ó, 15, aqui 15. A base é um quadrado que mede 18. Aqui, ó, 18, aqui 18. A minha questão está querendo saber, deixa eu tirar essa folha de baixo para ficar somente a que eu estou trabalhando. A minha questão quer saber qual é, deixa eu pegar um focozinho. A minha questão quer saber qual é a medida da altura. Beleza. Mas Edilson, como danado eu vou descobrir a altura dessa pirâmide sabendo só a aresta da base e as arestas laterais? Calma, você vai procurar estudar a face lateral. Se você observar a face lateral dessa pirâmide, é um triângulo isósceles, onde você tem que a base é 18, e aqui de lado vai dar 15 e 15. Ô Edilson, oi, mas relacionando e olhando a aresta lateral, eu observo que nessa aresta eu tenho o apótema da pirâmide. Essa alturazinha aqui, que eu vou até mudar a cor aqui, ó. Essa altura aqui é o apótema da pirâmide. O apótema. E você descobrindo o apótema, que ele vai ficar aqui, ó. Esse pontilhado que eu coloquei de vermelho. E você descobrindo o apótema, tem como você relacionar ele com a base e com a altura da pirâmide. Então você vai observar a face lateral para que depois você venha descobrir o apótema, para que depois você venha descobrir a altura. E para descobrir esse apótema é bem simples. Você vai ter aqui, ó, se a base toda é 18, aqui vai ser dividido 9 e 9, tá? O apótema divide a base em duas partes iguais. E dividindo aqui em duas partes iguais, eu tenho um triângulo retângulo e posso aplicar o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa você está vendo que é 15.
você tem que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A hipotenusa é 15. 15 ao quadrado é igual ao apótema ao quadrado mais 9 ao quadrado. Tá bem? 15 vezes 15, 225. Apótema ao quadrado e 9 vezes 9, 81. 225 menos 81 é igual ao apótema ao quadrado. Então, o apótema vai ser a raiz quadrada de 225 menos 81, 144. Esse apótema é 12. Ô professor, então se eu descubro que o apótema é 12, eu posso entender aquela estrutura que você me falou antes, de fazer a base, levantar do meio para cima a altura. Aqui, esse segmento é a metade da base. Então, se a base é 18, esse segmento é 9. E fechar o segmento e a altura com o apótema. Aqui, ó. Fechar com o apótema. Então, esse apótema eu acabei de descobrir que ele era 12. Então, eu faço a relação de Pitágoras novamente para relacionar o apótema da pirâmide, a altura da pirâmide e a metade da aresta da base. Aí você vai finalizar a questão. Então, o apótema, que é a hipotenusa, vai ser 12 ao quadrado, é igual à altura ao quadrado mais 9 ao quadrado. 144 é igual à altura ao quadrado mais 81. 144 menos 81 é igual à altura ao quadrado. Então, a altura será a raiz quadrada de 63. O Edilson, mas 63 não tem raiz exata. Eu sei, se fosse 64 tinha. Então, você vai vir para cá, né? 63 e fatora. Por 3, 21. Por 3, 7. Por 7, 1. Fechou? Quem faz par fica do lado de fora, então vai ser 3 raiz de 7. A altura da pirâmide é 3 raiz de 7. E aí você mata a sua questão, tá certo? Então a questão 4, muito boa, muito simples e muito tranquila. Faz você pensar um bocadinho para poder chegar na questão 4. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, dê uma pausazinha no vídeo. Ou então você vai lá nos comentários do Classroom, ou até aqui mesmo nos comentários do vídeo, e deixa um alô que eu faço a explicação, tá bem? Vamos agora para a questão 5. Questão 5. A questão 5, ela diz o seguinte: em uma pirâmide quadrangular regular, a aresta da base mede 5 e a altura mede 9. Qual é o volume? Oxe, mesmo que achar. Quadrangular, tá aqui. A aresta da base mede 5, do meio para cima, 9. E eu quero saber o volume. Preciso calcular mais nada. Volume não é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser 1/3. Área da base, 5 ao quadrado, vezes a altura, que foi 9. Quem quiser já simplificar aqui, ó, já pode simplificar, tá bem? Esse volume vai ser 25 vezes 3, ou seja, 75 centímetros cúbicos, tá? Veja que são questões fáceis. Veja que são questões boas de se calcular, tá bem, pessoal? Completando aí meus 15 minutinhos de vídeo, eu vou parar por aqui. Eu vou deixar vocês resolverem essas questões e, como atividade de casa, resolva aí da questão 6 à questão 9, tá certo? Vou até marcar aqui para que no nosso próximo vídeo a gente possa continuar a partir dessa resolução. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer coisa é só chamar. Beijo, até mais!